Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa! Mas você nunca senta nessa posição, né? Essa posição normalmente senta o Pablo Ribeiro, que está se recuperando. Máscara rapidinho, daqui a pouco eu boto. Aí você tá distante. E, Juliana, eu comentava... Você tá no quarto das crianças? Não, eu posso mudar. Peraí, deixa eu mudar de sala. Eu mudo rapidinho. O quarto das crianças. Parece o quarto das crianças? Parece o quarto das crianças. Que as crianças já mudaram faz tempo desse quarto, que suas crianças não são mais crianças. É verdade. Eu vou para um ambiente. Eu vou para outro ambiente. Pronto. Pra não Pronto, um ambiente assim, mais discreto, né? Mais discreto. Uma sala mais acolhedora. Porque essa sala aqui, eu não costumo vir muito para essa sala porque ela é meio claustrofóbica. Essa mesa aqui é uma mesa para 28 lugares. Nem pode agora, né? Na pandemia, não, mas você imagina. Não, mas pode sentar um numa ponta, outro na outra. Ah, tá, aí fica longe. Aí você só come comida fria, né? Você fala assim, passa o arroz. Até chegar, né? Você já imaginou? Tem que jogar assim, aí ia ser legal. Mas eu falava no começo do programa, o Trabuco, né, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele escreve no jornal Estado de São Paulo a cada 2 semanas, ele escreveu um artigo em que ele cita uma pesquisa chamada Carreira dos Sonhos, e que mostra que as empresas mais cobiçadas pelos jovens são as empresas mais tradicionais. Eles querem trabalhar na exportadora de commodity, eles querem trabalhar nas empresas de bens de consumo, nos bancos, nas farmacêuticas, eles querem ter uma carreira. Eu fiquei lembrando, mas quando eu comecei, eu queria isso também. Os meus pais, a geração dos meus pais. Então, os jovens, eles, quando pesquisados, claro que vai aparecer quem quer trabalhar em startup, vai ter um monte de novidade aí, óbvio, mas a pesquisa chama atenção para isso. Agora, são empregos em empresas tradicionais. Essas empresas tradicionais estão se inovando, estão empregando cada vez menos e a gente tem uma força de trabalho cada vez maior. E aí? E aí, né? Nossa, realmente estranho, porque o pessoal mais jovem está querendo propósito, né? Está querendo fazer diferença no mundo, né? A galera está querendo fazer coisas que gerem riqueza além do dinheiro, né? Que é uma coisa que eu tenho falado bastante. E as empresas estão muito engajadas nisso. Eneg, talvez tenha a ver com isso, porque a coisa que mais as empresas estão falando hoje é inclusão, como ela pode fazer diferença no meio ambiente, né? Que tipo de produto ela consome com respeito à região onde ela está, com respeito aos funcionários, com o clima, né, o tal da felicidade, né, do índice de bem-estar, né, que é muito medido e cada vez mais valorizado. Então, talvez não porque acreditam, mas porque estão vendo que se não investirem nisso, não vai ter gente para consumir nem gente para trabalhar, né? Pois as empresas vão ter que estar adaptadas a essa nova realidade. Agora, Eneg, eu trouxe aqui os indicadores de hoje para a gente conversar um pouco sobre esse pós-Covid, que a gente está conversando um pouco aqui sobre que tipo de lugar as pessoas querem trabalhar, que tipo de produto elas querem consumir, que tipo de vida elas querem ter depois desse susto todo, depois de tantas perdas. A gente tem ainda um risco muito grande que hoje está deixando os mercados super estressados, que é o avanço dos casos de Covid com a variante Delta. Então, até em países que estão muito acelerados na vacinação, como o Reino Unido, está tendo aumento de casos. Então, a gente está vendo a semana começando com um estresse muito grande nas bolsas de valores. A bolsa aqui de São Paulo já caiu mais de... Estava 1, deixa eu ver quanto está agora. Estava 1,5 mais ou menos, mas aprofundou aqui um pouco agora quando eu estava entrando. O dólar também estava subindo com força. Deixa eu ver se tem atualização aqui, ó. O Ibovespa agora a gente estava 1,57, mas é que está variando bastante. E o dólar chegou ali perto de 5,20. E aí isso tem muito a ver com o nosso bolso, né? Porque a gente sabe que o mercado financeiro antecipa aí as expectativas. Então, se tiver uma terceira onda, né, no caso aqui, né, tiver outra onda, sei lá qual é o número da onda, porque o professor Gonzalo Vecina, que foi presidente da Anvisa, me fala que a gente não acabou a primeira onda, né, porque quando é onda é quando cai muito, depois sobe. Aqui a gente caiu um pouquinho, depois subiu muito, então a gente não teve uma onda para valer. Mas no final das contas, o que interessa para a gente é que acaba reduzindo a expectativa de
um crescimento mais acelerado, né? Você pode ter uma interrupção ali, todo mundo acha que vai crescer, mas pode ser um processo um pouco mais lento. Agora, eu estava conversando agora há pouco, Débora e Oeneg, você ouvinte, que a gente tá vendo o mundo aí estressado com a variante Delta, mas eu estava conversando agora há pouco com um analista, o Felipe Vilegas, da Genial, ele me falou assim, olha, isso também é muita desculpa para um clima que já estava bem cauteloso, antes mesmo desse motivo da Delta. Tem uma discussão aí no mundo que a gente tem falado muito, que é o quanto que, de fato, as economias estão crescendo e em algum momento vão parar, né? Porque elas não crescem para sempre, as desenvolvidas, né? Qual é o momento que elas vão parar e começar a estabilizar? E a discussão de preços também, que a gente tem aqui no Brasil, né? Quando sobe o dólar, a gente fica mais desesperado, porque aí aumenta ainda mais o que está subindo muito nesse momento, energia elétrica, combustíveis, gás de botijão, alimentação, muita coisa que tem efeito do dólar. Mas tem uma discussão tremenda, né, tomando conta, e isso também está deixando todo mundo muito cauteloso, que é a discussão do quanto que, né, que cresce, quanto que começa a parar, e o quanto que da inflação é uma coisa que é passageira, porque as cadeias produtivas ainda estão desestruturadas, o quanto que veio para ficar. Por exemplo, Eneg, serviços. Tem muita gente que acha que o setor de serviços vai acelerar agora, bares, restaurantes, turismo. Mas, por exemplo, hoje na Bolsa está tudo caindo de novo, porque a gente não sabe, primeiro, se tiver uma outra onda, o quanto que empresas aéreas, hotéis, pousadas, né, restaurantes e tal, vão continuar crescendo, vão continuar melhorando ou não, e o próprio comportamento do consumidor, que eu acho interessante também a gente pensar nisso, também todo mundo está falando muito sobre isso, que é o fato de que muita gente está apertada de grana, vai voltar a sair para almoçar todo dia na hora do almoço. Tem muita gente que não vai trabalhar todo dia mais presencialmente, né? Vai adotar uma parte do trabalho em casa, então vai consumir em casa, não vai consumir no self-service. Então, assim, tá difícil medir quanto que vai ser essa volta em termos de faturamento, em termos de inflação, em termos de crescimento. A gente está vivendo, sabe, um momento ainda muito pisando em ovos, sabe? Seja por conta da pandemia, seja por efeitos mesmo, que a gente nunca viveu isso, né? Muita gente, eu lembro que no início comparava uma guerra, né? Interrupção total, só que não é uma guerra, porque guerra tem destruição física de prédios e tal. É uma guerra contra algo que a gente nunca viveu, né? E tem também uma coisa de tecnologia, né? Porque você vê, por exemplo, alguns países retomando o turismo e retomando compras e tal, investiram e estavam mais preparados para oferecer uma alternativa com tecnologia. E a gente muito para trás, a gente sofre na educação, você já chamou atenção para isso mais de uma vez, não é um efeito de um ano de atraso na qualidade do ensino, e não vai ser assim em todos os países, não vai ser assim no Japão, não vai ser assim na China, nos Estados Unidos. O Brasil paga um preço maior pela falta de tecnologia na área da saúde, na área da educação e também no turismo, né? Porque as empresas estão mais ou menos preparadas para enfrentar e para se adaptar, e a capacidade de investimento. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o tanto de dinheiro que o governo desembolsou e para quem foi o dinheiro e quanto eles davam para cada empresa, para ela poder investir e se superar nesse momento difícil. Então, aqui a quebradeira tendendo a ser maior, talvez dificulte mais a retomada de algumas indústrias que em outros lugares vão voltar com um pouco mais de tranquilidade, independente do avanço da variante, não? Oi, Neg, sabe o que me impressiona? Eu acho que a gente tem que falar todos os dias, o máximo que a gente puder, é a falta de foco dos políticos na prioridade do dinheiro público, né? Como você falou muito bem, a gente tem que colocar o dinheiro público para resgatar todas as perdas educacionais, que é um atraso que a gente vem conversando, que não foi de um ano e meio, um atraso cognitivo, um atraso de uma série de questões de evasão escolar, que os especialistas falam em perdas que chegam a 4 anos, se você somar as perdas que foram ocasionadas pela pandemia, as perdas ocasionadas na questão da saúde, perdas emocionais, né, perdas de destruição de riquezas, endividamento, jovens. Essas políticas foram adiadas agora, né, que o governo ia anunciar antes do recesso parlamentar para estimular o emprego de jovens, que está nas alturas.
Então, aí eu quero voltar àquele assunto que a gente falou tanto na semana passada, que continua sendo falado, né, nos artigos final de semana dos jornais, hoje também, do quanto que, primeiro, as escolhas em relação ao fundo eleitoral, né, triplicando o valor quando a gente precisava colocar dinheiro nessas demandas todas sociais, e a própria discussão do imposto de renda, eu estava lendo aqui vários artigos de grandes especialistas, hoje nos jornais, o professor Manuel Pires da FGV, o professor Marcos Mendes do INSPER, falando sobre o quanto que essas escolhas estão... O professor Manuel Pires fala assim, é que ele fala assim, olha, da reforma do imposto de renda, fala em grandes mudanças e nenhuma transformação. É isso, né, Oineg? A gente vem falando sobre a importância de fazer mudanças para valer, né, nessas áreas de redução de custo Brasil, de melhoria da qualidade educacional, dessas transformações que realmente vão ocasionar um crescimento para valer, uma redução de desigualdade para valer, mas quando a gente olha aqui por dentro, né, a gente vê e lê aquilo que os grandes estudiosos dessas temáticas estão dizendo, a gente não está, de fato, vendo os políticos realmente empenhados em contribuir para uma melhoria da questão social e estrutural do Brasil. Tanto é que o pessoal agora está falando que essa mudança do imposto de renda vai ter uma perda de quase 30 bi ou mais, né, em arrecadação de impostos, e aí o governo fala que não, que a arrecadação está subindo, mas está subindo porque a gente está tendo inflação alta, então os preços sobem, aí o governo arrecada mais por aquele produto, né? Por exemplo, está tendo o boom das chamadas commodities, que são esses produtos que estão muito valorizados no mundo, né? Petróleo, soja, carne, minério de ferro, mas isso tudo é passageiro, né? A gente espera, porque nem o nosso bolso não está aguentando, né, essas pressões. Então, em algum momento, esses preços tendem a começar a desacelerar e a arrecadação não vai seguir como está agora. Então, tem uma discussão enorme, Oineg, do fato da gente estar discutindo coisas que são muito mais importantes para interesses políticos num governo que está enfraquecido, que daqui a 15 dias vai voltar com o CPI, né, com o Ricardo Barros sendo ouvido na CPI, com o governo nas mãos completamente das decisões ali que interessam aos políticos. E o que a gente está vendo é muito jogar para a plateia, né, de mudanças para ajudar os pobres. Se eles estivessem realmente preocupados com os pobres, eles estariam investindo dinheiro público em mais Bolsa Família, mais auxílio emergencial, e não é isso que está acontecendo. Economia com Juliana Rosa. Amanhã a gente volta a falar e eu vou estar em outro ambiente um pouco mais amplo, né? Eu estou muito exigente, né? Eu estou muito exigente agora. Você tá. Não, e agora eu vou ter que, daqui a pouco, olha a quantidade de cristal que eu vou ter que limpar. Imagina acender essas velas também à noite, nossa, né? E essas colunas que tem que ficar branquinhas. Nossa, que cansaço. Já cansei só de olhar. Muda aí. Valeu, Juliana. Então amanhã a gente volta a conversar. Beijo. Um beijo. Beijo Tchau, a todos. Até amanhã.